Vamos lá então? Boa tarde, moçada. Vamos dar início aos nossos estudos de redação dessa semana. E um tema bastante tranquilo de ser dito. Vamos falar a respeito do ensino domiciliar. Vamos ver quando que surgiu essa ideia. Já faz um pouquinho de tempo. Não foi só por causa do isolamento social proveniente do coronavírus. Não é só daí. Nós vamos interpretar um texto publicado nessa semana lá no site UOL, que fala a respeito disso aqui. Vamos mexer com o nível de linguagem. Então, nós vamos começar a pegar no pé do nível de linguagem. Esse nível precisa ficar muito bom. Por quê, professora? Porque eu tenho uma competência inteira do Enem para avaliar o seu nível de linguagem. A competência número 1, ela vai medir a sua capacidade e a sua habilidade em língua portuguesa. Então, eu preciso que essa sua habilidade esteja jóia. Vou mostrar para vocês o que pode acontecer no seu texto, o que não pode. Vamos tentar fazer um exercício simples de substituir expressões. Então, eu quero falar isso, mas como é que eu escrevo? Baseado aqui no texto. E vamos falar um pouquinho de ensino em casa. Pessoal, agora vocês estão vivenciando uma parte do que seria o ensino domiciliar. Por que uma parte? Porque o ensino domiciliar, ele pressupõe não só a aula domiciliar. Ele pressupõe que o seu pai possa ter o direito de ensinar os filhos em casa. Ensinar o quê, professora? Tudo o que eles aprenderiam na escola. Este tema eu falei com o pessoal do MFQ do ano passado e caiu em uma das faculdades do ano passado. E este ano ele vem com muita força. Por quê? Exatamente por causa do isolamento social, porque estamos em pandemia, porque eu estou sem vocês aqui e é muito ruim, né? Já estou colocando opinião, tá vendo? É horrível não olhar para a carinha de vocês, não ter essa interação. E o que acontece? Acontece que o aluno, ele precisa ter bastante habilidade, né? A habilidade de aprender sozinho, de ter motivação e disciplina, de seguir esses vídeos, seguir o material e assim por diante. Então, parabenizo a todos vocês por estarem aí, é muito importante pra gente, é muito importante pra você. Gente, tem gente pra caramba parado, que tá sem fazer nada, e este tempo, essa parada nos estudos fará uma falta horrorosa depois, e é o que não vai acontecer com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, o ensino domiciliar, ele surgiu agora? Não, já é uma proposta de lei, é uma proposta, na verdade, de medida provisória, que será encaminhada para o Congresso. E era para ter sido encaminhada no início do governo Bolsonaro, só que ele não mandou. Vamos lá, explico. O que é uma medida provisória? É uma lei, e tem força de lei, que é feita pelo presidente da República. Entretanto, acontece no seguinte, ela vence igual remédio. Então, o que acontece? É uma medida emergencial, é como se o presidente precisasse fazer uma lei nova, correndo para socorrer uma parcela da população. Então, ele faz, chamado de medida provisória. E aí, professora, o que acontece depois? Bom, essa medida provisória, ela é encaminhada para o Legislativo. Então, para os deputados e para os senadores. Se eles endossarem a medida, significa que ela realmente torna-se lei. E aí sim, todos precisamos obedecer às leis. Se os congressistas não concordarem e não endossarem, volta ao que era anteriormente. Tudo bem? Como é que é a situação de ensino doméstico hoje no Brasil? Pode? Não pode. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal disse que, com as leis vigentes no país, não pode o pai resolver ensinar todo o conteúdo da escola aos filhos em casa, sozinho. Não pode. Beleza? Essa é a ideia que se quer regulamentar no Brasil. E aí sim, vou pedir para você escrever este texto, dizendo se sim ou se não. Tudo bem? Embora a motivação, ou seja, a abrangência do autor deste texto que eu vou passar para vocês agora, tenha sido, embora essa motivação tenha sido o confinamento, né, o nosso isolamento social,
a realidade que estamos vivendo agora, nós vamos usar todos os argumentos dele para falar do homeschooling em geral. Combinado? Acompanha com a titia então. Texto, este aí é o título do texto. Quarentena é a melhor propaganda possível contra o homeschooling. Então, a gente já tem um indício de quem vai falar não para o ensino doméstico, para o ensino domiciliar. Vamos ver então. Estou logo depois do 48. Quem sou eu? Pergunta a folha de tarefas de matemática do grupamento 5, o equivalente à pré-escola. Luísa, 5 anos, começa a contar em voz alta. 40, 41, 42, 49. Isso, me empolgo. Agora precisa desenhar. Ela fala desenhar o número. Vamos lá? Tipo de introdução. Pessoal, uma introdução que é muito usada em artigo de opinião e ela pode ser usada por vocês. Chama-se introdução narrativa. Nós começamos a falar dela quando eu dei a introdução que conta o que resgata o enredo. Lembram? Não tem problema, vamos montá-la várias vezes para vocês treinarem. Combinado? Então, para que ela serve? Ela serve de abrangência. Certo? Então, eu preciso da abrangência, da opinião e do tema. Se você optar por uma narrativa curta, e diga-se curta, significa que ela serve para ambientalizar o seu leitor. Então, para que o seu leitor reconheça este cenário e diga, já vi isso em algum lugar. Esta é a expectativa que se tem ao tentar usar uma introdução narrativa. Então, vamos lá. Até aqui está montando um cenário na cabeça da gente. A perninha do 4 surge próxima demais à margem esquerda. A pequena percebe que tem algo errado. Traça uma reta perpendicular na extremidade superior e se irrita. Rabisca a folha, arremessa o lápis para um lado, folha para o outro, chora, vai para o quarto, bate a porta. Pronto, a gente já tem uma criança birrenta, né? Não é só uma criança com dificuldade, é uma criança birrenta. Imagina que toda vez que você cometa um erro simples, você jogue ou arremesse um lado para um lado, uma folha para o outro, seu caderno para o outro, saia correndo e bata a porta. Né? Em jargão policial, você empreende fuga da sua responsabilidade e larga a mão. Vamos lá. Continuo na narração. Agora, eu tenho um trecho reflexivo, muito comum em artigo. Note, findou a narração, montei o cenário na cabeça do meu receptor. Então, vamos lá. A abrangência é a mesma coisa, né? Que contextualização. Contextualização. O que é contextualização? É inserir o meu leitor no contexto. É o contexto o qual eu quero falar a respeito. Viram só? O contexto aqui é a narrativa. Então, é para você montar a cena na cabeça e pensar se você já viu isso. Por quê? Porque a narrativa, ela vai ser suficiente para que você monte um cenário. Tá vendo? E já temos dentro da palavra cenário algo que te remeta à imagem, veja. Cena. Viu só? É para isso que serve a narrativa. Ali parou a narrativa e aconteceu algo muito comum em artigo, que é um momento de reflexão. Agora, é claro que em um artigo, pessoal, isso é uma estratégia de indução de raciocínio, tá? Ao refletir a respeito do assunto, o autor do texto vai questionar-se de forma linear ao que você, leitor, questionaria na mesma circunstância. Tudo bem? É uma estratégia de ampliação da sua abrangência e contextualização do texto. Ele pergunta assim: acolho, o que eu faço? 5 anos.
tacou tudo pro ar, saiu correndo, bateu a porta. O que eu faço? Acolho, dou bronca, deixo quieto, começo de novo. Essas são reflexões. Estou perdida. Acho que eu e a torcida do Flamengo. Olha, quando ele diz acho que eu e a torcida do Flamengo, ele está tentando ampliar o contexto de aceitabilidade do assunto, do tema e da opinião dele. Eu posso fazer isso? Não pode. Não pode. Por quê? Porque é juízo de valor. Ele acha que ele e a torcida do Flamengo, ou seja, para dar uma ideia de muita gente, e esta muita gente esteja totalmente perdido com o que está acontecendo hoje com os filhos em casa. Ah, professora, mas pode ser que seja verdade. Sim, pode ser. Só que é o seguinte, ele comprovou que isso é verdade? Não. Então significa que aqui eu tenho um juízo de valor. Isso aqui, pessoal, chama-se juízo de valor. Muito comum. Juízo de valor vai apontar para a opinião, vai fazer parte do escopo da opinião. Só que eu não posso usar. Por que eu não posso usar um juízo de valor? Explico. Porque juízo de valor é um achômetro. E um achômetro não é algo que a gente possa comprovar. Então a gente chama juízo de valor e é claro que isso aqui é subjetivo. Viram? Deixar subjetivo, não comprovar, eu posso fazê-lo em artigo, mas em dissertação, o que eu faria com isso? Professora, eu quero fazer essa ideia, eu quero aumentar o escopo de concordância, ou seja, mostrar que muitas pessoas concordam comigo, mas eu quero colocar isso na dissertação, como eu faço? Você teria que transformar um juízo de valor subjetivo, vou colocar inclusive este parênteses para cá, em argumentação objetiva. Por quê? Porque a nossa dissertação precisa ter juízo objetivo. Objetivo, a mesma coisa que eu posso dizer que é passível de comprovação. Então, é só você comprovar o que você está dizendo. Como é que eu comprovo isso aqui? Eu poderia, por exemplo, citar alguém. Então, posso fazer uma citação. Alguém que concorda com você. Isso aqui não é um acento, juro, é um pingo. Ou, por exemplo, você pode elencar dados estatísticos. Viram? São maneiras de comprovar juízo subjetivo. Juízo subjetivo é muito comum em artigo, entretanto, não é comum em dissertação. Vamos lá. Em tempo de isolamento social, agora sim, vai iniciar o tema. Viram? Agora vem o tema. Por que, professora? Por que agora vem o tema? Simplesinho, pessoal. Porque eu preciso da abrangência da opinião e do tema, certo? Então, agora vai vir o tema. Como a abrangência está falando de ensino domiciliar e este texto foi publicado em época de isolamento, ele vai haver necessariamente uma especificação da abrangência. O que é a especificação da abrangência? É eu relacionar ao que está acontecendo agora de imediato, que é o isolamento social, tá vendo? Portanto, precisa vir esta informação agora, mais o ensino domiciliar. Professora, essa análise que você está fazendo do texto, eu preciso fazer em todos os textos que eu leio? Não por escrito, mas de forma interpretativa eu preciso. Por quê? Porque é assim que você reconhece a opinião, principalmente se você tiver em exercício de interpretação de texto. Pessoal, isso aqui é muito importante no quesito redação, porque chama-se compreensão da coletânea. São as fases de compreensão, ou são os passos, as fases que você teria que fazer enquanto leitor para produzir o seu texto posteriormente. Em contrapartida,
Em contrapartida, isso daqui é muito útil também em interpretação de texto, porque ajuda muito, tá? Na hora que você vai fazer alguma questão, por exemplo, que diz o seguinte: o autor defende que... Aí aparece a alternativa A, B, C, D e E. Aí você fica procurando, desesperado, o que o autor defende. Na verdade, este tipo de exercício está perguntando a tese do texto. Viram só? Em outras palavras, ou na prática, é aquilo que a gente faz quando a gente grifa a coletânea, quando a gente sublinha. Se você aprender exatamente o que sublinhar no seu texto, você retira as informações cruciais. Obrigada, Rafa. Você retira as informações cruciais do seu texto e, além de retirar as informações cruciais, as mais importantes, você pode usá-las depois. Combinado? Então vamos lá. Aqui vai começar o tema. Em tempos de isolamento social, quando o assunto é ajudar os filhos a aprender, os dilemas variam. Mas giram em torno dessa missão que de longe parecia tão trivial. Trivial significa simples, banal, corriqueiro. Palavra maravilhosa para você usar. Mas de perto é um mistério insondável. Como o diabo se faz para uma criança estudar? Opa, linguagem oral que não pode ser usada, tudo bem? Se você escreve isso aqui, provavelmente eu coloco um LO no seu texto, linguagem oral. Significa desnivelamento linguístico. Combinado? Próximo. Pessoal, dúvidas, se vocês quiserem ir mandando, eu peço para o pessoal ali ir olhando para mim. Já vai perguntando. Pode mandar no privado, pode mandar no grupo, fica à vontade, que aí eles, inclusive, me dizem aqui, tá bom? Aí, ó, eu tô pedindo socorro ali. Ui, que perigo. Rapidinho. Pronto. Já dei o celular ali. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou responder. À vontade. Beleza? Vamos lá, então. Alguém viu o apagador? Achei. Pronto. Vamos lá, pessoal. A pandemia que virou a sociedade do avesso, tá aqui a especificação que eu havia dito para você. Tá vendo? A especificação da abrangência, que é para não ficar algo muito longe, a gente afunila. Tem tido o dom de esfregar em nossas caras algumas obviedades varridas para debaixo do tapete. Vamos lá, exercitando o nível de linguagem. Virou é horroroso. Por quê, professora? Porque virar é virar, é girar. E na dissertação eu posso ler o que você escreveu de maneira literal. Então, virar, a menos que seja girar, de virar de um lado para o outro, não fica muito legal, tá bom? Troca por tornar. O tornar vai subir o seu nível de linguagem. Tem tido o dom de esfregar em nossas caras. Como é que você faria para trocar o esfregar em nossas caras? Esfregar em nossas caras não pode ser usado. Pessoal, nível de linguagem oral, né? A gente chama de linguagem coloquial. E aí, como é que você faria para passar a mesma informação, mas em um contexto culto? Um minutinho para você pensar enquanto eu tomo água. Do primeiro ano? Ah, não, eu respondo depois. Primeiro colegial. Agora eu só preciso das dúvidas dos terceiros. Tá? Se vier dúvida dos terceiros ou de Andradina, aí você me fala, por favor. Vamos lá, pessoal. Esfregar em nossas caras, você pode trocar por explicitar. Olha como fica bonito.
explicitar, evidenciar, olha que lindo, ou tornar evidente, se você não usou o tornar lá em cima, combinado? Agora, explicitar encaixa perfeitamente. Explicitar significa tornar explícito ou evidente, combinado? Algumas obviedades varridas para debaixo do tapete. E agora, como é que você faz para trocar? Eu vou escrever obviedades só para manter a fluência semântica. Então, eu preciso trocar a expressão varridas para debaixo do tapete. Então, obviedades, como é que vocês fariam? Que sequer obscuras. Olha lá. Pronto. Varrida para debaixo do tapete significa aquilo que a gente tenta esconder. Então, você pode trocar por obviedades que sequer obscuras. Pessoal, note, quando há a substituição, o nível de linguagem faz com que o seu texto fique chiquérrimo, né? Se fosse o Beto aqui, diria elegante. Então, note, a gente troca a maneira como se usa a mesma informação. E aí fica realmente muito elegante, muito chique. Beleza? Por anos a fio. Anos a fio significa durante longos anos. E você pode usar essa expressão. Essa expressão não é informal. No debate público, professores e professoras têm sido aviltados. Aviltado significa ofendidos. Pode usar à vontade, linguagem culta. Aviltados como vagabundos, doutrinadores, militantes travestidos de docentes, imorais, gaysistas, grita o rebanho, real e digital, seguido das palavras de ordem de quem lucra com a confusão. E que, na hora da verdade, na hora da verdade não. Na hora da verdade é linguagem oral. Foge da raia também é linguagem oral. Se você não conseguir trocar essas duas expressões, dá um grito que a titia troca para você. E diz que a culpa é sempre do outro. Pessoal, diz que também não. E eu vou explicar o porquê. Quando você usa essa expressão, diz que, dá a impressão que você está contando uma fofoca. Diz que fulano caiu num poço, tá vendo? Dá uma impressão de história verídica. Então, a expressão diz que, nós vamos substituí-la também. Diz que a gente troca por atribui, ó que chique, atribui a culpa. Não gostei desse cartão. Ou você pode trocar por destina a culpa. Aí fica perfeito. Olha, estou atribuindo a culpa, vulgo botando a culpa no outro. A culpa é sempre do outro. Continuando então. Contra os seres abomináveis, corrompem criancinhas, alternativas exóticas são oferecidas por essa turma, cuja única experiência em educação é ter sido aluno. Olha, começou a argumentação e você começou a ser convencido. Primeira coisa que ele tentou te convencer, ele disse o seguinte: dá uma olhada nas ideias desse povo. Esse povo, claro que é o povo que está contra a opinião dele naquele momento, está dizendo o seguinte: essa parcela da sociedade, ela está lucrando com a confusão. Então, primeiro indício de contornar a opinião do receptor. Depois, ele disse o seguinte:
Esses seres abomináveis corrompem, então colocam alternativas exóticas. Quando eu chamo algo de exótico, significa que eu não concordo. É uma alternativa muito esquisita. Use esse termo, é joia. Então, por essa turma, que a única experiência que tem em educação é ter sido aluno. Ou seja, estou diminuindo o meu oponente. Eu estou diminuindo aquela galera que tem opinião contrária da minha. Tá vendo? É o tipo de informação que deve aparecer no seu argumento de ressalva, que eu vou te ensinar bem lá na frente, neste ano ainda, claro. São oferecidos por essa turma cuja única experiência em educação é ter sido aluno. E provavelmente não muito brilhante. Olha, isso aí é argumento de quem só foi aluno e foi aluno ruim. Como se sabe, o deputado Eduardo Bolsonaro, autor do projeto de lei que legaliza o homeschooling, não é exatamente um as no inglês. Daí a ofensa direcionada. Tudo bem? Um as significa um expert na circunstância. Esteja contrapondo o ensino domiciliar, ele lista os argumentos de quem é a favor. Ah, mas eu posso fazer isso? Não, não pode. Você vai polarizar o seu texto. Mas isso aqui é um artigo, portanto pode. Tudo bem? E é por isso também que eu escolhi como texto de apoio, porque ele vai apontar para os argumentos dos dois lados. Então você vai conseguir retirar do mesmo texto argumentos para você defender o tema ou para você contrapô-lo. Combinado? Vamos checar então, vou te explicar esses argumentos. Argumento então de quem vai defender, então, os defensores do ensino em casa. Proteger religiosa ou moralmente as crianças. Como assim? Vamos lá, pessoal. Está escrito na LDP da Educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que uma das missões da escola é formar cidadão. Isso significa dizer que a escola não tem que te ensinar só português, matemática, física, química, redação. Não é isso. Ela precisa formar cidadão. Ao formar cidadão, a gente acaba ensinando para o aluno conceitos ético e moral. Então, moralmente aceitos pela sociedade, eticamente aceitos pela sociedade. Só que aí é o seguinte: como eu faço com a religião? Porque esses apoiadores dizem o seguinte: olha, eu deixando meu filho em casa, eu protejo meu filho contra a indução da religiosidade. Porque na escola eles falam muito de religião. E eu não gostaria, por exemplo, que o meu filho ou a minha filha tivesse contato com isso. Por quê? Porque não é a religião que eu gostaria que fosse ensinado para os meus filhos. Beleza. Isso faz sentido? Faz. Estudar história, por exemplo, e excluir da matéria de história todo o preceito religioso é impossível. O que você faria, por exemplo, para ensinar história e não mencionar a religião? E como é que você faria para ensinar a Inquisição, por exemplo? Não, a Inquisição não posso, porque ao falar da Inquisição eu vou falar da Igreja Católica. Como eu não posso defender a matança, eu defenderia um lado só, não posso ensinar. Então pula a Inquisição. Beleza. E as cruzadas? Pula. E Canudos? Pula. Se você prestar atenção, a religião ela foi um campo bem fértil de discussão durante toda a história da humanidade. Como é que você faz para pular um campo desses? Não dá. Não tem jeito. Então, ao estudar história, por exemplo, nessas especificidades que eu mencionei como exemplo, a gente acaba falando de religião, acaba falando de igreja católica principalmente, e assim por diante. Então, estes pais
eles protegeriam os filhos se os ensinassem em casa. Tudo bem? Este é o argumento. Este é o argumento de proteger religiosamente. Então, um argumento aqui. Ou moralmente. Por que moralmente? Por causa de conduta, pessoal. Condutas. Tudo bem? Condutas, por exemplo, ao falar sobre a diversidade de pessoas de opinião, ou aquela que dá mais problema, né? De escolha sexual e assim por diante, você está formando a moral do aluno. E de repente, pode ser que haja uma família aí que diga, não quero, portanto eu tenho o direito de proteger o meu filho. E este direito está previsto na Constituição brasileira, na Constituição de Família, que diz que o pai tem o direito de que os seus filhos sejam ensinados sob suas condutas ético-morais religiosas. Então, eu estaria tentando me validar deste direito e deixaria o meu filho protegido religiosa e moralmente. Argumento, então, de quem vai defender o ensino domiciliar. Depois, outro argumento, possibilidade de acompanhamento individual. É verdade. Faz sentido. Por quê, professora? Porque em uma sala de aula a gente tem 30 alunos. Salas enormes, 40 alunos. E, infelizmente, nem sempre é possível dar a atenção que o aluno necessita. Então, pode ser que haja, por exemplo, alunos que têm mais dificuldade em redação e gostaria, por exemplo, de que eu tivesse ou de que eu dispusesse de mais tempo para dar essa força para o aluno. Em uma sala de aula, não tem jeito. Realmente não tem jeito. Se o pai, então, requisitasse esse direito, nós teríamos a possibilidade de acompanhamento individual. Tudo bem? Então, é claro, como o pai não tem 30 filhos, exceto o Mr. Catra, né? Bom, ele não tem mais, faleceu, se eu não me engano, mas enfim. Geralmente, deixa eu corrigir então a informação, as pessoas não têm 30 filhos, a gente teria um acompanhamento individualizado, certo? Beleza? Então, outro argumento. Segurança emocional. Como assim, professora? Segurança emocional? É que é o seguinte, pessoal, na relação com outras pessoas, qualquer relacionamento dá problema. Você briga com o seu cachorro, ele nem fala. Imagina com um outro ser que fala. Toda relação há conflitos, tudo bem? Em todo relacionamento há conflitos. Todo, mais cedo ou mais tarde, existem conflitos. E aí, pode ser que as pessoas se exaltem um pouquinho e acabem ofendendo o outro, cometendo bullying e assim por diante. É possível, principalmente na escola, que é um lugar onde tem muita gente, uma habilidade social enorme. Então pode ser que isso aconteça. Então, se eu deixar o meu filho em casa, eu teria segurança emocional. Eu faria com que o meu filho não se indispusesse com ninguém, não cometesse essas situações implícitas ruins, então, e ele ficaria protegidinho na minha casa. Portanto, argumento aqui. E física, pessoas, é porque de repente você briga com o seu amigo, né?
Então vamos lá, meu povo, vamos continuar. Ups. Deu certo? Vamos lá, então. Aí que a titia tá apanhando aqui no negócio. Pronto. Agora vai. Outra segurança física aqui, pessoal, você poderia, por exemplo, mencionar riscos de sequestro, né? E assim por diante, que as pessoas correm ao ir e voltar dessas escolas e assim por diante. Então, segurança física. Então, segurança emocional, física, se você quiser expandir este argumento. Melhores resultados acadêmicos seria consequência, tudo bem? Então não é um argumento novo. Isso daqui é consequência de cada um que você, ou a respeito de cada um que você queira elencar. Não gera então um argumento novo. Vamos lá. Enquanto eu vou tomar água, anotem aí, principalmente para quem for a favor, os argumentos que podem ser usados. Vamos lá então. Eis que chega o coronavírus e todo mundo é obrigado a adotar alguma estratégia de homeschooling. E todo mundo está odiando. Olha, pessoal, aqui eu tenho outro juízo de valor subjetivo. Tá vendo? Essa expressão juízo de valor subjetivo é bastante encontrada em questões da FUVEST, bem, principalmente aquelas questões que você tem que julgar. Então, julgar a número 1, número 2, número 3, aí eles começam. Está corretas as proposições? Essa expressão juízo de valor subjetivo é bastante usada pela FUVEST. Isso aqui é outro exemplo de juízo de valor subjetivo. E todo mundo está odiando. Todo mundo quem? Tá vendo? É um argumento sem comprovação nenhuma. Viram só? A tal da socialização, argumento número 1, a favor do ensino presencial na escola, faz hoje parte de um passado mítico e feliz. Vou explicar, então, para quem é contra. Argumento contra. Isso prejudica a socialização. O que é a socialização? É aquilo que te torna hábil em viver, hábil e apto a viver em sociedade. Pessoal, são habilidades que, se você não treinar, você não adquire sozinho. Por exemplo, reconhecer a ironia, reconhecer o sarcasmo. É algo que as pessoas aprendem no dia a dia. Viram só? Reconhecer e saber se sair de circunstâncias ou eventos embaraçosos. Ah, quando você dá um fora? O que você faz quando você dá um fora? Professora, tem gente que não percebe que deu um fora. Pois é indício de que essa pessoa tem algum problema com socialização. Ou seja, está convivendo pouco com pessoas para não perceber que deu um fora. Ou perceber que fez alguma colocação, geralmente oral, né? Geralmente na fala, que fez alguma colocação oral que possa ter surpreendido alguém, ofendido alguém, ou de forma mais sentimental, de forma de deixar triste, de mágoa mesmo. Nestes casos, a gente tem alguém que não reconhece, então não reconhece quando o outro ficou chateado. Sabe aquela maneira que você sabe que o seu amigo não está legal? Ah, eu reconheço, professor, reconheço pelo jeito de falar, reconheço pela imagem, pela fala, pelo rosto. Isso aí você reconhece pela quantidade de tempo que você passou com o seu amigo, pela quantidade de tempo que houve essa interação social entre vocês. Então, se você não tivesse essa interação, dificilmente você conseguiria ler na expressão do seu amigo essas definições. Então, definições do rosto, do corpo, do gesto e assim por diante. Tanto é
que você sabe se sair, escapar dessa situação ruim? Porque o que você faz quando você dá um fora? Você consegue escapar dessa realidade? Né? Tangenciar a vergonha? Muita gente não sabe. Tem gente que fica travado, parado, e fica com sensações de pânico, né? Dá uma canalizada para mãos e extremidades, elas ficam frias, começa a dar uma transpiração e a pessoa não sabe o que fazer. Quereria-se, no caso, tornar-se um tatu e enfiar a cabeça em bataté. Por quê? Inabilidade social. Beleza? A socialização vai fazer com que você conviva com pessoas diferentes de você. Então, em uma sala de aula, por exemplo, você tem amiguinhos de todas as maneiras. Você tem o mais brincalhão, o menos brincalhão, o extrovertido, o introvertido e assim por diante. Isso faz com que você saiba como se portar com cada um deles. Provavelmente você vai ter mais afinidade com um, menos afinidade com o outro. Mesmo não tendo afinidade com alguém que tem um comportamento diferente do seu, mesmo assim, é possível saber lidar com aquela pessoa. Tá vendo? Isso daí é um exemplo clássico de socialização. Tudo bem? Portanto, é um argumento válido para quem vai falar que não deve, porque prejudica a socialização. Então, vamos continuar. A tal da socialização, argumento número 1, a favor do ensino presencial na escola, faz hoje parte de um passado mítico e feliz. Muita gente também começa a se dar conta de que, surpresa, olha a ironia, ó, surpresa. Já vou te explicar por que essa surpresa é irônica. Professores e professoras não passam 4, 5, 8 horas transformando crianças em terroristas ou devassos. Muita gente está percebendo que educar não é uma tarefa intuitiva. Por que ele disse surpresa? Para chamar a atenção do leitor. É claro que não é uma surpresa. Escuta, você achou que ensinar fosse intuitivo? Se assim fosse, quando, por exemplo, nós mulheres damos à luz, a gente ganharia um diploma universitário. Por quê? Porque meu filho eu sei ensinar. Joia. Se você sabe ensinar porque a criança é seu filho ou filha, significa que ao dar à luz, eu teria ganhado o meu diploma de professor. Para que teria feito a faculdade então? Não é intuitivo. Então, você está falando a respeito de uma profissão. Tudo bem? É uma formação. Portanto, este surpresa é irônico. Significa que este surpresa, a informação que está aqui não é surpresa. Então, o que eu quero passar é o inverso do que está escrito. Isso aqui a gente chama de ironia. Vamos continuar? Ao contrário, requer enorme preparo e estudo. Entram em cena conhecimentos tão variados quanto os da filosofia, da psicologia. Pessoal, aqui é a filosofia da educação, psicologia da educação, tá? Psicologia do desenvolvimento da infância, da adolescência, da sociologia geral da educação da infância, da história. História, meu povo, aqui é história da educação. Por exemplo, saber de métodos e metodologias que usava-se antigamente, às vezes não é usado mais hoje. Por exemplo, método de ensino behaviorista. É um método de ensino que você aprende repetindo. Muitos métodos, por exemplo, que te ensinam língua estrangeira, muitos deles são escorados em métodos behavioristas. Sabe quando você vai aprender, por exemplo, um idioma que você repete 30 vezes a mesma palavra na mesma aula? Este método é o método behaviorista. Por quê? Onde o aluno aprende por repetição. Só diferente do método interacionista de ensino, que é o famoso aprender brincando. Combinado? Então, isso daí vem com um arcabouço histórico. É aqui que ele se refere. Das ciências da profissão docente, da educação moderna e contemporânea, da cultura,
cultura corporal brasileira, do brincar, da didática. Didática é a maneira que eu tenho para te ensinar, como eu faço para você aprender, tá? Esta cultura são as brincadeiras que eu posso fazer para dar aula. Eu sei, porque conheço a cultura do meu aluno, até onde eu vou com essa brincadeira. Tá vendo? Uma maneira de deixar a aula um pouquinho mais extrovertida, brincar um pouquinho, né? Para que não fique tão cansativo e assim por diante. Tudo isso faz parte da cultura. A inclusão não significa só deficiente. A gente tem inclusão de deficiência intelectual, pode ser aquele aluno que sabe menos daquela disciplina, e você tem o superdotado. O que você faria, por exemplo, para dar aula sobre um assunto numa sala de aula em que você tem um que sabe menos, então tem bastante dificuldade, e você tem na mesma sala um que sabe muito? Aí você precisa permear a aula, por exemplo. Não pode subir muito nível, porque um não acompanha, não pode baixar muito nível, senão o outro atormenta o resto da turma. Viu só? Exemplos daqui de tudo que você pode abrir referente à profissão. Referente à profissão, então, você pode abordar currículo, você pode abordar didática, metodologia, e aí o que você achar interessante. Você tem aí todo um parágrafo de exemplo aqui, e claro, da área base de cada disciplina. Professor é o profissional formado para transpor o conhecimento específico de um determinado ramo do saber para um público amplo de não iniciados na matéria. As variáveis são muitas: idade, nível cognitivo, classe social, infraestrutura e assim por diante. E é por causa disso, inclusive, que a gente tem essa diferença entre possibilidades ou não do ensino domiciliar. Vamos lá, pessoal. Professora, todo mundo que é professor pode dar aula para qualquer nível? Não, não é assim que funciona. Tudo bem? Para dar aula em ensino fundamental 1, por exemplo, a formação é pedagogia. A partir do ensino fundamental 2, é específico por área. Então, o que acontece? Isso faz, por exemplo, que eu não seja habilitado para dar aula para pequenininho. Então, não tenho essa habilidade na formação. Com pessoa também não, mas enfim. Tudo bem? Isso acontece por quê? Porque a formação é diferente. Ou seja, a maneira de ensinar é diferente. As coisas que acontecem são muito diferentes. Combinado? Então, vamos lá. E as opções também são diferentes. Então, metodologia de ensino, forma de avaliação, planejamento, currículo, tipo de aula. Que nem todo docente domine esse complexo ferramental, não deveria ser motivo para insultos que se ouvem de assim outro também, vindos daqueles que nos governam. Existem também maus médicos. E não se escuta ninguém diminuindo a profissão ou esculachando a classe médica, ou pior, perseguindo-a. Alguém consegue imaginar um movimento que recomende a gravação de uma cirurgia cardíaca ou estimule paciente do SUS a redigir notificações ameaçando clínicos gerais? Pessoal, isso daqui é para fazer referência. Lembra daquela história que tinha um movimento incentivando os alunos a gravarem a sala de aula? Aí ele diz o seguinte: imagina que existe um movimento que recomende a gravação de uma cirurgia cardíaca. Por quê? Porque o corriqueiro para um professor é a sala de aula. O corriqueiro para o médico é o hospital. Imaginou alguém pedindo para o médico gravar isso? Ou que
estimule pacientes do SUS a redigir notificações ameaçando o clínico, que foi o que se estimulou. Foi uma ideia que tiveram para que os alunos redigissem as notificações contra os professores. Então, o aluno deveria redigir isso daí. Pois é justamente isso que movimentos demonizadores da docência, como Escola Sem Partido, e os políticos oportunistas que o defendem, fazem em relação aos educadores. Educar é muito complexo. Tanto quanto construir uma ponte, conceber uma vacina, realizar um diagnóstico. Sou professor universitário e ainda assim me pego sem ação diante do piti da minha filha. Que existe um oceano de distância entre o ensino superior e a educação infantil é apenas uma das lições de humildade que o ato de ensinar nos traz a cada dia. Como docente, me sinto secretamente, bem agora abertamente, vingado com o homeschooling compulsório. Não era fácil? Algo que qualquer um podia fazer? A realidade paralela, habilmente manejada por quem instrumentaliza a ignorância alheia, uma hora cobra o preço. Que esse período difícil termine ao menos com uma boa notícia, a valorização dos educadores do Brasil. Agora sim, depois de entender o texto, você consegue elencar mais opções de argumentação. Tudo bem? Mais ideias para defender aquilo que você optou. Vamos lá, pessoal. Você acha fácil? Você está, por exemplo, achando fácil o ensino virtual? Então, isso porque o ensino virtual, este que você está me assistindo agora, não está previsto no homeschooling. O que aconteceria, por exemplo, se o pai não soubesse a resposta do exercício? Inventá-lo-ia? Não vai ficar bom. O que aconteceria, por exemplo, com famílias de nível social diferente? Vamos lá. E para pedir ou para requisitar o ensino domiciliar, os pais teriam que ser alfabetizados? Como é que o governo vai saber disso? Porque como é que um pai se acha apto para ensinar o que não sabe? E aí? Outra coisa, será que não seria uma justificativa para uma evasão escolar? Olha, hoje o aluno tem que estar na sala de aula. Por quê? Porque a falta também reprova. Entretanto, o que aconteceria com a evasão escolar? Abandono da escola. Será que o ensino domiciliar não seria uma predisposição para que os alunos o requeressem a fim de não estudar? Porque hoje, do mesmo jeito que você escolheu assistir essa aula, tem muita gente que escolheu não fazer nada neste momento. E aí? Como é que o Estado vai fiscalizar? Outra coisa, como é que ele vai medir o conhecimento do aluno? Por quê, professora? Porque é o seguinte: imagina lá que você tem um filhote na 3ª série, aí para a 4ª, para o 5º aninho. Bom, quando o aluno sai do 5º aninho, ele recebe certificado de primeiro, né, ensino fundamental. Com o aluno que estava presente na sala de aula. O ensino domiciliar também requer disciplina. Então, essa disciplina, ela é imprescindível. Essa que te fez ligar o vídeo hoje. Você tem que ter disciplina de estudo.
e os pais. Como é que o pai vai fazer? Outro detalhe, tempo. Será que todos os pais têm este tempo hábil? Então, tempo, rotina, seja rotina de trabalho, então, seja rotina de estudo para ensinar essas crianças. Como é que você acha que isso vai ser? Como funciona tudo isso? Pessoal, são argumentos de quem vai falar não. Tá vendo? Então, para você equiparar aí essas sequências argumentativas. Combinado? Olha, escrevam sobre isso essa semana. Leiam um pouquinho mais. Vejam em que se baseia essa proposta. Veja a respeito do que ou como você se posicionaria a respeito mesmo, para não ter nenhum desvio de sentido, tá bom? Nenhuma incoerência externa, que é um perigo. O que é incoerência externa no meu texto, professora? É quando você fala alguma coisa no seu texto que não confere aqui fora. Se você passar alguma informação no seu texto e essa informação for totalmente avessa ou estranha ao que está acontecendo na vida real, aí sim você perde por incoerência externa e é bastante grave, tá? Esse desconto é bastante alto. E o que é incoerência interna? Incoerência interna é quando você disse alguma coisa no seu texto e você se contradisse depois. Aí é interno. Significa que você gerou uma informação que bate de frente com uma informação preliminar, ou seja, com algo que você disse antes. E a externa é quando alguma informação do seu texto não confere com a realidade aqui fora. Beleza? Pessoal, agora coloquei algumas informações para vocês aqui. Vamos lá? O governo vai propor regulamentação do homeschooling. O governo Bolsonaro irá propor a regulamentação da educação domiciliar para vigorar também depois da pandemia do coronavírus. Uma medida provisória deve ser enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso na próxima semana. Na última quinta, Damares Alves fez uma reunião virtual com auxiliares de Abraham Weintraub, que é o da educação, para fechar os últimos detalhes do texto. A regulamentação do homeschooling foi uma das metas não cumpridas dos primeiros 100 dias de gestão Bolsonaro. Foi uma meta prometida, foi algo prometido pelo governo, mas não foi cumprido. Já te explico por quê. Porque quando ele foi eleito, ele percebeu que se ele mandasse uma medida provisória naquele momento para o Congresso não iria aceitar. Então ele iria se queimar. Tudo bem? Seria uma medida provisória que seria derrubada pelo Congresso. Ele preferiu não mandar. Entretanto, agora, nesses momentos, vocês estão usando parte do conceito de ensino domiciliar. Por que parte, professora? Porque não foi que o seu pai foi lá e requereu isso. Não. O que aconteceu? A pandemia nos forçou a isso. Aulas distanciais ou ensino sozinhos em casa. Professora, mas isso em todas as escalas? Pessoal, não adianta, por exemplo, você pegar uma criança e colocar lá na frente de uma aula virtual sozinho. Não adianta. Você precisa de um tutor. E este tutor, ele vai estar equiparado ou não com a capacidade financeira dessa família. Existem famílias que podem contratar um professor particular para ensinar tudo que o filho quer em casa. Existem famílias que não têm esse poder aquisitivo. Então, esta é a implicação daqui. O governo estima que 31 mil famílias brasileiras eduquem suas crianças em casa. E, em setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, com as leis atuais, os pais não têm o direito de tirar os filhos da escola para ensiná-los apenas em casa. Então, o filho tem que ir para a escola. O que eu gostaria agora? Agora eu gostaria, pessoal, de retomar alguns tipos e algumas introduções com vocês. Durante essa semana,
eu corrigi bastante texto e as introduções não entraram certinho no eixo como eu gostaria. Então eu trouxe alguns exemplos dela para a gente retomar introduções, lembrar de como faz. E eu preciso dessa resposta de vocês. Mandem mensagem para mim dizendo o que vocês estão achando, se vocês estão acompanhando, se vocês não estão. Por quê? Porque a aula virtual, como a gente não tem interação, a matéria ela segue com mais rapidez. E eu preciso que vocês me digam o que estão achando a respeito, se estão conseguindo acompanhar, se vocês preferem que eu volte, o que está acontecendo, tudo bem? Porque eu fico dependendo somente dos textos. Então, eu estou analisando os textos e, pelos textos, eu estou checando como vocês estão. Tudo bem? E como a introdução não fechou ainda em grande parte deles, vou dar uma retomada aqui. Combinado? Olha lá. E, para isso, eu nem coloquei o tema. Quero que vocês leiam e vejam se você consegue identificar, inclusive, o tema aí. Vamos lá? Durante principalmente a década de 80, o Brasil mostrou-se um país de imigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios, com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Vamos lá. Eu tenho aqui uma introdução com contextualização histórica. Então, significa que a abrangência da minha introdução é um contexto histórico. Mesmo que eu vá apontar para a história, pessoal, mesmo assim, o contexto histórico ele precisa fazer sentido com o tema. Não adianta nada, é o que eu leio em muitos textos. As pessoas começam assim, na Revolução Industrial, e não coloca nada de implicador da Revolução Industrial que teria correlação com a atualidade. Aí não. Tudo bem? Vamos ver se aqui tem. Durante principalmente a década de 80, o Brasil mostrando-se um país de imigração. Aqui então, eu estou falando de saída ou entrada de pessoas. Tudo bem? Bom, na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Então, nesta época, saíram do país. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios. Pronto. Fez correlação. Professora, mas a correlação pode ser pelo inverso também? Pode. Pode. Eu estou apontando uma época em que as pessoas resolviam sair do Brasil. Agora, eu estou apontando uma época que as pessoas pretendem voltar ao Brasil. Eu não estou falando de movimento de saída e entrada. Então, eu tenho uma correlação histórica aqui, com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas, pessoal, aqui eu já tenho uma causa, tá vendo? São desafios para o governo, pronto, antecipação já é uma dica daquilo que seria dito lá no meu argumento. Portanto,
o primeiro argumento, segundo parágrafo, teria que falar a respeito dos desafios para o governo. Olha, e a sociedade, outra. Portanto, no terceiro parágrafo, pressupõe-se desafios para a sociedade. Viram? Brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Agora vamos lá. Eu tenho um tema? Tenho. O tema é a parte que coincide, tá vendo? Ó, com o contexto histórico. Então eu tenho o tema. Tenho abrangência? Sim, a retomada histórica. Cadê a opinião? Plena adaptação para a plena adaptação. Portanto, eu tinha alguém aqui favorável à entrada e adaptação dessas pessoas no Brasil. Portanto, a minha introdução tem abrangência, tema, que está aqui, e opinião, então ela está completa. Pessoal, aqueles, inclusive, que eu estou escrevendo introdução incompleta, introdução um pouco específica ou tese implícita, precisa procurar essas informações na introdução. Combinado? Outro, então. Vamos checar a outra. Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, no século XVI ao século XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista na transição entre a idade moderna e a contemporânea como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 1930, na era Vargas. Mas o voto e as conquistas das últimas décadas não eliminaram o problema da violência de gênero. As raízes profundas do machismo, junto da insuficiência das leis e da lenta mudança de mentalidade, fazem com que o problema ainda precise ser seriamente enfrentado pelo poder público e pela sociedade. Pessoal, enquanto eu tomo um golinho d'água, então, eu gostaria que vocês justificassem a retrospectiva histórica. A retrospectiva está certa? Pense aí se existe maneira de justificar essa retrospectiva histórica para eu ter certeza que esteja certa. Vamos lá, eu estou apontando para trás em relação a um pensamento machista. Né? Aqui, a mulher era vista como transição entre a idade moderna e a contemporânea como inferior ao homem, é um exemplo de pensamento machista, tá vendo? Tendo seu direito ao voto, por exemplo, conquistado apenas na década de 30, na era Vargas. Mas o voto e as conquistas das últimas décadas não eliminaram o problema da violência de gênero. Portanto, o pensamento machista está gerando o problema da violência de gênero. As raízes profundas do machismo, pronto, já tem uma correlação com o passado. As raízes profundas do machismo, que está presente desde aqui, então eu tenho a mesma correlação de referencial, tá vendo? Apontando para o mesmo referente, para o mesmo assunto, o mesmo sentido, junto da insuficiência das leis, da lei lenta e da lenta mudança de mentalidade, fazem com que o problema ainda precise seriamente ser enfrentado. Portanto, eu tinha um pensamento machista antigamente, eu continuo com
ou pensamento machista, e isso aqui está desembocando no problema da violência. Portanto, aqui eu tenho o tema, viu só? Essa correlação valida o passado, tá vendo? As raízes lentas da mudança de mentalidade, é para não falar machismo de novo, fazem com que o problema ainda precise, o ainda, lembra da palavra persistência, lembra que eu falei para vocês? Olha, precisa ser seriamente enfrentado pelo poder público, pronto, primeiro argumento, e pela sociedade, pronto, segundo argumento. Fácil, galera. Portanto, temos outra introdução com retrospectiva histórica perfeitinha aí, porque a retrospectiva histórica justifica a abrangência, o tema está aqui, então precisa ser seriamente enfrentado, significa que eu sou contra. No contexto da palavra enfrentado, temos opinião. Temos opinião também em outros momentos, né? Quando eu digo eliminaram o problema, então eu tenho bastante passagens aí que deixa bastante claro a opinião. Portanto, introdução válida. As introduções de cunho histórico, elas são bastante interessantes, pessoal. Vocês podem fazê-la à vontade, mas certifique-se de que essa pontada para trás que a gente dá no texto, ela tem fundamento, ela tem porquê de ser. Beleza? Vamos lá agora? Outro tipo. Em 2014, no Guarujá, litoral paulista, uma mulher foi amarrada, espancada e morta na rua por dezenas de pessoas que, após lerem boatos na internet, a acusavam de utilizar crianças em rituais de magia negra. Essa história, assim como inúmeras outras semelhantes, são resultados da persistência da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Vamos lá? Aqui eu tenho, pessoal, vamos lá? Aqui eu tenho uma introdução baseada em narrativa. Esta daqui precisa ser treinada. Ela é muito jóia, muito legal, mas ela precisa ser treinada. Por quê, professora? Porque quando eu faço uma pequena narrativa, eu tenho aquele intuito que eu comecei a explicar para vocês hoje lá no outro texto. O intuito de ambientalizar o meu leitor, de montar um cenário para o meu leitor. Então, estou montando um cenário. Em 2014, no Guarujá, litoral paulista, uma mulher foi amarrada, espancada e morta na rua por dezenas de pessoas que, após lerem boatos, presta atenção, boatos significa que a história não era verdadeira, significa que essa mulher, por exemplo, foi morta à toa na internet, né? Que acusavam-na. Aqui existe um errinho gramatical, porque a vírgula vai fazer que esse A aponta para lá, ela tem que ir porque é íncrise e viraria acusavam-na. Ah, professora, mas esse foi um texto que ganhou nota máxima? Sim, mas é aquilo que eu digo para vocês, precisa estar na reincidência do erro. Se a pessoa não cometeu nenhum outro erro de sintaxe de colocação, não é descontado. Bom, de utilizar crianças em rituais de magia negra. Essa história, aqui eu tenho uma essa história, olha o conector de posição aqui, né? Aquilo que a gente chama de pronome demonstrativo, assim como inúmeras outras semelhantes, são resultado da persistência da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Tema bastante claro. Viram só? E os boatos na internet. E a palavra história significa que não condiz. Nós temos a introdução perfeitinha aqui, certo?
Ah, mas aí a pessoa não quis antecipar, né, ou dar uma dica de argumentação. Aqui não, pessoal, mas olha, você pode dar a dica que igual eu ensinei para vocês. Ah, mas se eu quiser fazer assim, pode? Pode, mas aí você vai ter que arrumar um jeito de gerar coesão interna do primeiro parágrafo para o segundo. Vixe, o que é coesão interna e progressão textual? Vou ensinar para vocês, não precisem ficar nervosos. O intuito hoje é retomar as introduções para vocês não esquecerem, tá? Então, última aí, prometo, pessoal. Aguenta mais um pouquinho. Vamos analisar mais uma aí. Olha lá. E é aqui que eu mostrei, né? Como a gente cita um seriado, como eu cito uma história. Trouxe para vocês um exemplo. Pode fazê-lo à vontade, tá? O homeschooling, ele foi adotado em outros países já, com a realidade bastante diversa da nossa. Mas ele já foi ambientalizado. Se você quiser, você pode citar um filme, porque tem vários, tá bom? Você pode citar filme, seriado, comparação com outros países, por conceito, porque a palavra é estrangeira. Só não esqueça de colocá-la entre aspas da primeira vez que você o fizer e gerar uma tradução na frente. E a tradução mais direta, ensino domiciliar. Combinado? Ou doméstico, não tem problema. No seriado Orange is in the Black, as detentas da prisão Linfield organizaram uma rebelião para melhorar as condições de educação, alimentação e outros serviços prestados na instituição e obtiveram relativo sucesso em suas demandas. Opa, vamos lá! Do mesmo jeito, se eu apontei uma história, alguma coisa na história precisa estar correlacionada ao meu tema, beleza? Precisa muito. Então vamos ver. Aqui eu tenho história de detentas. Então, um espaço. Organizaram uma rebelião para melhorar as condições de educação, alimentação. Então, condições do presídio. Tudo bem? Então, exemplo. Educação. Exemplo, a alimentação e outros serviços. E obtiveram sucesso, ou seja, deu certo. Presta atenção, pessoal. E agora, acabei de contar a minha historinha aqui. Acabei de apontar para um enredo narrativo. O que eu faço? Agora você precisa sair da ficção e trazer para a realidade. Você pode escrever, por exemplo, fora da ficção. Então, você poderia escrever fora da ficção, no Brasil. Viu? Professora, a expressão no Brasil aqui, ela precisa estar presente? Precisa. Por quê? Porque aqui não está no Brasil. Como a história não se passou no Brasil, você tem que trazer o seu leitor para a realidade e para o lugar. Não esqueçam disso. No Brasil, é o que ele fez aqui, só que com outras palavras. Já na realidade, então é fora da ficção, brasileira, lugar. Rebeliões em presídios não costumam acabar bem. E aí, deixa eu trocar uma cor aqui, dá uma olhada. Aqui teve sucesso, mas no Brasil não costumam acabar bem. No conhecido episódio do Carandiru, em 1992, a rebelião resultou em um massacre que vitimou 111 presos. Opinião bem básica aqui, vitimou. Em 2017, durante as várias rebeliões ocorridas por todo o Brasil, o número de mortes foi ainda maior. Pronto. Aquilo que coincide na minha narrativa e na minha retomada é o tema. Viram? Então, as condições no presídio, as condições no presídio. Tema. Condição no presídio brasileiro, portanto, tema. Abrangência na comparação entre a ficção com a realidade e opinião aqui. Portanto, está perfeito aqui a nossa introdução. Galera, é uma introdução fácil de ser feita.
ela é bastante valorizada. Fiquem à vontade, aproveitem que vocês têm conhecimento em série, conhecimento em filmes, na ficção. É muito bem-vindo. Treinem bastante, façam a do homeschooling. Qualquer dúvida, mandem para mim, estou à disposição para vocês. Só beijão, bons estudos e até semana que vem.